Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé. Do tema funções, vamos falar de generalidades sobre funções. Considerando uma função afim e uma qualquer função da qual conhecemos a sua representação gráfica, é possível prever a representação gráfica da função composta, independentemente da ordem das funções envolvidas. Estamos a falar de transformações gráficas de funções. Comecemos por justificar que uma função g definida por g de x igual a f de x menos 2 é composta de duas funções. De facto, sendo h a função definida por h de x igual a x menos 2, claramente uma função afim, um elemento x é transformado pela função f na respectiva imagem, f de x. Por sua vez, a função h transforma f de x em h de f de x. Estamos a falar da função composta h após f. Por outro lado, h de f de x pode ser dado por f de x menos 2. Sendo assim, esta função composta é exatamente a função g. Também a função g, definida por g de x igual a f de x menos 2, é composta de duas funções. De facto, sendo h a função definida por h de x igual a x menos 2, outra vez uma função afim, um elemento x é transformado pela função h em h de x. Por sua vez, a função f transforma h de x em f de h de x. Estamos a falar da função composta f após h. Por outro lado, f de h de x pode ser escrito na forma f de x menos 2. Deste modo, a função g coincide com a função composta f após h. Consideremos uma função f, real de variável real, da qual conhecemos a sua representação gráfica. A representação gráfica da função g, definida por g de x igual a f de x menos 2, pode ser obtida a partir da representação gráfica da função f. Consideremos um ponto pertencente ao gráfico da função f. A sua imagem pela função g vai ser 2 unidades inferior à imagem dada pela função f. Replicando este processo para outros pontos, estamos perante uma translação vertical associada ao vetor u de coordenadas 0, menos 2. Consideremos a função g definida por g de x igual a f de x menos 1. Substituindo nesta expressão x por 0, concluímos que a imagem do 0 pela função g vai ser igual à imagem de menos 1 pela função f. Replicando este processo para todos os outros pontos, estamos perante uma translação horizontal associada ao vetor de coordenadas 1, 0. Agora, a função g definida por g de x igual a f de x mais 1 mais 2. Conjugando os dois casos anteriores, cada ponto do gráfico vai estar associado a uma translação horizontal e a uma translação vertical. Replicando este processo a todos os outros pontos do gráfico, vamos ter uma translação mista, associada ao vetor de coordenadas menos 1, 2. Consideremos a função g definida por g de x igual a 2f de x. Neste caso, cada imagem vai passar ao seu dobro. Estamos perante uma dilatação vertical de coeficiente 2. Considerando uma função g definida por g de x igual a 1 meio de f de x, cada imagem vai passar à sua metade. Estamos perante uma contração vertical de coeficiente 1 meio. Neste sexto caso, consideremos a função g definida por g de x igual a f de 2x. Substituindo na expressão x por 0,5, percebemos que a imagem do 0,5 pela função g é igual à imagem do 1 pela função f. Sendo assim, o zero da função vai ficar a metade da distância em relação ao eixo ao y. Pensando desta forma para outros pontos, estamos perante uma contração horizontal de coeficiente 1 meio. Por outro lado, se a função g for definida por g de x igual a f de 1 meio de x, se substituirmos o x por 2, percebemos que a imagem do 2 pela função g coincide com a imagem do 1 pela função f. Desta forma, cada zero passa a estar ao dobro da distância em relação ao eixo ao y.
Aplicando esta linha de pensamento a outros pontos, estamos perante uma dilatação horizontal de coeficiente 2. Considerando agora a função g definida por g de x igual a menos f de x, cada imagem passa ao seu simétrico. Replicando este procedimento para outros pontos, estamos perante uma reflexão de eixo OX. Finalmente, consideremos a função g definida por g de x igual a f de menos x. Se substituirmos nesta expressão x por 1, percebemos que a imagem do 1 pela função g coincide com a imagem do menos 1 obtida a partir da função f. Mantendo esta regra para outros pontos, estamos perante uma reflexão de eixo OY. A calculadora gráfica é uma ferramenta muito interessante para investigar as transformações gráficas de funções. Contudo, alguns modelos assumem que uma expressão do tipo g de x igual a f de x menos 2 está relacionada com a composta de duas funções. Outros assumem que está relacionada com um produto de duas funções. Nada como conhecer a calculadora que usamos.